Olá, boa noite. Boa noite. Muito bem, começando de novo. Quem quer uma garantia de que o sucesso de algo seja permanente? Eu quero, né? Não importa do que a gente está falando. Pode ser um produto que você adquiriu na loja, pela internet, pode ser um curso que promete ensinar alguma habilidade para você. Bom, você investiu seu tempo, você investiu seu dinheiro, de repente você investiu toda a sua esperança, né? Portanto, querer que o sucesso seja permanente é seu direito, claro. Quando o assunto é ansiedade, muitas vezes são anos de sofrimento buscando uma saída. Terapias, técnicas, tratamentos, medicamentos. Nada mais justo que quando você estiver se sentindo melhor, quando estiver livre dos sintomas, ainda que seja por um tempo, você tenha a garantia de que isso vai continuar, que você vai continuar bem do jeito que você está. Mas, infelizmente, o que a gente observa na prática não é bem isso que acontece. Para algumas pessoas, é difícil encontrar essa liberdade dos sintomas, só para começar, e para outras, os sintomas vão, mas depois eles voltam, depois de algum tempo. E pode ser que voltem ainda pior do que eles eram antes. E aí, o que fazer? Como alcançar esse estado onde se tem a certeza de que os sintomas ansiosos não vão mais te perturbar? Nós estamos começando e no papo aberto sobre a ansiedade de hoje, como garantir que a ansiedade não volte mais. Muito bom. Tema interessante esse, né? Interessantíssimo. Então, boa noite novamente para vocês. Eu sou Sandra Sepúlveda, sou psicóloga e ao meu lado... Inês, terapeuta, bebendo água. Peguei ela no momento chave, vocês perceberam, era para ficar ligada, ela não percebeu. Pois é. Bom, nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade e a nossa proposta é, com esse conteúdo, diminuir o seu sofrimento com a ansiedade. E não só diminuir, mas realmente ter isso que vocês querem também. Poder diminuir de forma que esteja garantido esse sucesso com o tratamento com a ansiedade e com tudo isso que vocês aprendem conosco, não é mesmo? Então, sejam bem-vindos e parabéns por você estar aí novamente, sentada com seu copo d'água, né? Talvez aí já apostos com alguma coisa para você anotar, para você se lembrar, de não se esquecer. Então, é isso aí. Quando a gente realmente tem um propósito firme em direção ao nosso processo de cura, por mais tempo ou por menos tempo, é garantido que ele vem. Não é mesmo, Inês? Exatamente, sem dúvida. Então, só por isso vocês já estão de parabéns. E a gente quer saber como é que estão o nosso vídeo, o nosso áudio, e também de onde vocês estão nos ouvindo e nos vendo, né? Que cidade, que estado vocês estão aí. A gente vai aproveitar também e já perguntar, nós vamos fazer um combo, 3 perguntas ao mesmo tempo. A gente quer saber o que vocês estão esperando da noite de hoje, né? O que você quer aprender com esse vídeo? Aonde que você quer que ele toque você para te ajudar aí a se livrar dos sintomas ansiosos? Eu já coloquei aí nos comentários para vocês, e aí vocês já vão nos dizendo da onde vocês estão nos ouvindo e nos vendo, como está a qualidade da nossa transmissão e o que você quer aprender com esse vídeo. Enquanto vocês escrevem todas essas coisas, a gente vai passando algumas informações básicas sobre o tempo de duração da live e a nossa orientação. Então, a gente vai ficar com vocês em torno de uns 60 minutos, né? Ou 90 minutos no máximo. Hoje eu já estou preparando vocês. A gente se empolga. Né? Porque é um tema bastante, que mexe bastante com a gente, né? Primeiro, porque a gente imagina que não tem cura da ansiedade. Segundo, porque garantir que vai permanecer nesse estado, né? Como assim? O que precisa ser feito? E é isso que a gente vai falar. Bom, mas para isso realmente ser bastante apreendido, ou seja, você ficar com essa retenção aí dentro desse aprendizado, é importante que você esteja presente, ou seja, concentrado, focado. E a gente sabe que a nossa mente passeia, né? E que hoje em dia a gente tem uma série de distrações sem precisar sair do sofá. Então, o que a gente vai te orientar? A você, de fato, se comprometer, não comigo, nem com a Inês, mas se comprometer contigo mesmo. Qual é o tempo que você vai se dedicar para esse aprendizado sobre a sua ansiedade?
e você foca nesse tempo em estar só nisso durante esse período que você estabeleceu para você, tá? Não importa se são 5 minutos ou se vai ser durante a live toda. É lógico que as intercorrências de fora, de filho, de qualquer coisa, tocou a campainha, a gente não tem como evitar. Mas aquelas que você tem como evitar, que são as distrações internas e que a gente realmente provoca, quando a coisa começa a cutucar, a gente vai passear para as outras páginas, né? Então, essas provocações você pode evitar. Então, se determine a fazer isso. Você está fazendo um movimento que, novamente, o cérebro vai entender que é um comprometimento com você. E isso já muda 50% da sua história de sucesso, tá bom? Exatamente. E a gente também deixa a orientação de vocês compartilharem a live de 2 formas, ou colocando o nome das pessoas aí, né, para que elas tenham notificação de que você está convidando elas para participar, ou através de um botãozinho que se chama Watching Party, que você compartilha essa live que você assiste com uma série de outros amigos. O detalhe é que, quando você vai para o Watching Party, todos os comentários, a gente acaba não tendo acesso, a gente não consegue ver esses comentários. E como você sabe, a nossa proposta no Papo Aberto sobre Ansiedade é realmente participar, é vocês estarem conosco, batendo um papo, através dos comentários. A gente fala e vocês escrevem. Exatamente. Só que se tiver no Watching Party, infelizmente, a gente não tem como ver esse conteúdo. Então, se você quer realmente poder participar, conforme a gente está convidando você, vem aqui para a nossa página. Inês e Sandra, chega de medo e ansiedade, tá bom? E aí, será ótimo poder ler os seus comentários aqui nessa live de hoje. Isso. E a outra coisa tem perguntas? Faça, né? A gente responde no final da live, ou se ficar um tempo muito apertado, depois a gente responde nos comentários. E as perguntas que a gente julga que podem ajudar ainda mais pessoas no nível de resposta que a gente vai dar, elas se tornam um chega de dúvidas, que é uma outra live que a gente tem de sextas-feiras, às 17 horas. Isso Ok? mesmo. Vamos falar um pouco de boa noite aí para a galera? Vamos! Vamos lá. Tem bastante gente já nos cumprimentando. Boa noite, Inês Lacerda, a Maria Ceissa, a Lely, boa noite, a Roberta, a Geni. A Lely já deixou uma pergunta ali para gente. Beatriz, boa noite. Solange, boa noite. Quem mais? Roda aí, Sandra. Pati Barbosa, a Geni Costa de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. A Beatriz é de Mendes, no Rio de Janeiro. Hoje não vou falar, Geni, tá tudo ótimo, tá bom? Pois é, a Silvana Maria, boa noite, Silvana. A Solange é de Santo André, diz que a transmissão tá ótima. Obrigada. A Lu é do Rio de Janeiro, a qualidade está ótima e ela quer entender por que tem ansiedade do nada. Ah, quase que vira uma pergunta para nós, né? A Maria Eurico, boa noite. A Val Lopes é de Cambuí, Minas Gerais. A Solange quer se controlar diante de uma crise de ansiedade que são constantes, né, as crises dela. A Lélia está deixando uma outra pergunta, muito bom. A Cecília, boa noite. Falamos aí bastante boa noites. Quem tiver mais boa noite, deixa aí, que na medida do possível a gente vai respondendo todo mundo. E estamos começando, né? O nosso tema de hoje é como garantir que a ansiedade não volte mais. E a gente tem uma interação, né? Que, como a Sandra falou, o nosso bate-papo é assim. A gente fala, coloca algumas perguntas para vocês. Vocês podem ir colocando também perguntas de vocês nos comentários. E conforme você responde, a gente vai batendo um papo, né? A gente lê, responde, comenta, e é assim que a live fica bem dinâmica. Então, a gente tem uma pergunta para você. Você convive com alguém que tem zero de ansiedade? Sim ou não? Alguém de sua vida, colega de trabalho, da família, algum amigo que tem zero de ansiedade? Você olha e fala, puxa, essa pessoa não tem ansiedade. Que bonitinho. Se você tem, essa pessoa convive com alguém assim, coloca pra gente aí sim. Se você quiser colocar, se é um colega de trabalho, se é pai, se é mãe, pode colocar aí também, que daqui a pouquinho a gente lê as suas respostas. E para falar desse tema, para discorrer sobre esse tema, nós vamos começar do começo, né? Para que você possa pensar em ter garantias de que a sua ansiedade não volte mais, antes você tem que ter visto ela ir embora, certo? Aquilo só não pode voltar mais aquilo que foi. Então,
Você precisa ter experimentado viver sem ansiedade e por um bom tempo. Tem que ter ficado livre dos sintomas durante um bom tempo para pensar, eu quero a garantia de que isso não volte mais. Eu estou bem e bem assim eu quero ficar. Então, vamos a algumas reflexões para a gente entender melhor esse tema. Nós fizemos aí uma pergunta, se você conhece alguém que tem zero de ansiedade, né? Então, estou repetindo aqui a pergunta, você conhece alguém que não tem ansiedade nenhuma? Né? Será que é possível viver sem ansiedade? É uma boa pergunta. Bom, a resposta para essa pergunta é: depende. Depende de qual ansiedade nós estamos falando. Se nós estamos falando daquela ansiedade natural, né, não é possível viver sem ela. Como assim, né? Todos nós temos um pouco de ansiedade em algum momento das nossas vidas, principalmente quando existe algo que a gente precisa realizar e a gente não se sente preparado à altura para aquilo. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. A gente pode considerar que a gente não tem todas as habilidades, que a gente não tem todos os recursos, que a gente não tem todas as condições para realizar determinada tarefa. E isso dá uma sensação na gente de incapacidade, ainda que seja uma incapacidade parcial. E isso faz com que a gente fique um pouco mais ansioso para aquela situação, para aquele momento. Essa ansiedade, curiosamente, ela chega até a ser benéfica para nós, ela nos ajuda, porque por conta do medo de fracassar, de não dar conta, de não chegar naquela expectativa que você tem, ou até na expectativa que as pessoas têm a respeito do seu desempenho, o que você faz? Você fica mais focado, fica mais preocupado, fica mais atento, se esforça mais, né? E isso, de certa maneira, ajuda você a realizar aquilo que você está realizando. O que há na base da ansiedade, né? Como a gente já falou algumas vezes, é o medo. É o medo de que a gente não consiga, de que você não dê conta. E dentro dessa ansiedade natural que acontece no dia a dia das nossas vidas, isso ajuda. Por quê? Para se proteger do fracasso, você acaba ficando mais presente e dando o melhor de si. Então, tem uma coisa positiva nessa ansiedade natural. Agora, e quando o assunto é transtorno de ansiedade, aquela ansiedade que a gente sabe que não é natural mais e que, no fundo, ela já é uma ansiedade patológica, ela já virou uma doença, uma patologia. Aliás, vamos fazer um parênteses aqui. Que ansiedade é essa? Eu não vou direto falar disso, eu quero primeiro lembrar qual ansiedade é essa, como essa ansiedade funciona. É aquela ansiedade que te acompanha o tempo todo, mesmo quando não tem desafio nenhum diferente para acontecer. Ela é constante, ela independe do que está acontecendo fora de você, e na medida em que o tempo vai passando, quanto mais ansioso você vai ficando, e isso vai ficando com você, ela vai trazendo outros transtornos juntos. Ela pode trazer um transtorno do pânico, ela pode trazer depressão, ela pode trazer o desenvolvimento de algumas fobias, né? Essa ansiedade de transtorno, ela não deixa você dormir, ela te mantém negativo, pessimista, preocupado o tempo todo, e além de tudo, né, com aquele medo horrível de que aconteça o pior, porque o transtorno de ansiedade, ele traz também um catastrofismo. O que é isso, né? Uma visão catastrófica do futuro. Então, não só vai ser difícil lidar, como vai acontecer o pior, e aí vai ser uma tragédia. Né? E isso é quase que um modo de funcionar. A pessoa nem percebe que é assim que ela está pensando, e parece que é tão óbvio que é assim mesmo, e é tudo criado dentro da mente dela. Né? Essa ansiedade, ela é muitas vezes incapacitante. Por causa dela, você pode ser afastado do seu trabalho, você pode perder oportunidades no seu trabalho. Quantas pessoas, né, não conseguem uma promoção porque precisam fazer uma apresentação ou fazer uma prova, um teste, por conta da ansiedade, elas não conseguem, elas se escondem ou realmente não realizam aquilo porque a ansiedade é tanta que ela perde a capacidade dela de realizar aquilo que ela poderia realizar. Com essa ansiedade, você vai começar a se isolar, você vai ter medo de sair na rua, você vai ter medo de morrer, vai ter medo de tomar remédio, ou seja, o transtorno, ele é limitante e incapacitante. Agora, será que dá para viver sem essa ansiedade, o transtorno de ansiedade? Pergunta da noite, né? Para depois a gente saber se dá para garantir que isso aí não volte mais. É isso aí. E essa semana, só complementando, eu estava explicando essas duas questões sobre a ansiedade, como que é, né? A natural e a que realmente é a doença. E aí a pessoa que eu estava atendendo, ela falou, já entendi, então. Uma não nos paralisa, dá medo, mas a gente não se paralisa. A outra dá tanto medo que a gente se paralisa. Eu disse, isso mesmo. Exatamente. Né? Então, é possível ter uma ansiedade
que não nos paralisa? Sim. É possível ter uma ansiedade que dá esse medinho, mas, de fato, a gente até fica mais esperto? Sim. E também é possível ter uma ansiedade que é tão grande, tão grande, tão grande, que parece que nem cabe na nossa ideia o tamanho dela, e ela, de fato, faz com que a gente trave? Sim. E essa ansiedade pode começar pequenininha, não paralisando, e se tornar algo gigante também. Sim. E aquilo que é gigante pode voltar a ser pequenininho, natural e normal? Sim, é para isso que a gente está aqui, né, Inês? Exatamente. Então, vamos ver vocês, o que vocês acham, né? Se a ansiedade, se vocês conhecem alguém que não tem nada, né? Que tem zero de ansiedade. A Leli, sim. A Lucilene, não. A Gabi, sim. E é o pai dela. Tem gente que é tão calmo que a gente acha que não tem ansiedade, né? A Cecília, não. A Lu diz que só na família dela só tem gente com ansiedade e pânico. Então, possivelmente é não, né, Lu? A Solange, não. A Leli aqui está dizendo que é horrível, né, ter esse processo. E a Maria Ceissa também não. Então, a maioria das pessoas não conhece alguém com quem convive que tem zero de ansiedade, né? E provavelmente aquelas que estão dizendo que sim, né, talvez não tenham percebido, mas essas pessoas também já passaram por um momento daquela ansiedade natural, né, quando vai fazer uma entrevista de emprego, às vezes quando vai fazer uma viagem, quando, sei lá, tem que dar conta de algo maior, fica um pouco ansioso, porque isso é muito natural, todos nós temos ansiedade, porque a ansiedade é medo do futuro, e o medo do futuro está presente em todos nós, o futuro é uma interrogação, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, como a Sandra falou, essa ansiedade natural não paralisa. Você, com medo de tudo, você vai e dá conta lá na frente, né? Isso mesmo. E a próxima pergunta que a gente está fazendo para vocês é, na sua opinião, numa escala de 0 a 10, quer dizer, sendo 0, nada de acreditar, e 10 o máximo de acreditar, quanto que acreditar na cura interfere no tratamento? Né? Quando você acredita na cura da ansiedade, isso ajuda? Seria 10? Ou não interfere em nada? Seria nota 1, tá? Então, vocês vão graduando aí o que vocês acham. E será que dá para viver, então, novamente, né? Perguntando para vocês, sem essa ansiedade que a gente chama como transtorno de ansiedade, e esse nome a gente dá, não nós, né? Mas sim, todos os especialistas, esse nome a gente dá para diferenciar quando é um transtorno, ou seja, algo que realmente é problemático, daquilo que é normal. Então, a gente está fazendo todas essas perguntas porque já nós dissemos algumas vezes que é aquilo que você acredita, mesmo que você não tenha nenhuma consciência do que você acredita, mas é isso que vai moldar a forma como você vê o mundo, ou seja, quando a gente espera algo, normalmente é aquilo que a gente encontra. Então, aquilo que a gente acredita é aquilo que a gente espera. Logo, é aquilo que vai interferir de uma forma, às vezes, muito grande, ou de uma forma mais amena, no resultado de qualquer coisa que a gente faça, né? Então, se você sofre de ansiedade há algum tempo, vem tentando uma série de tratamentos e sem sucesso, ou em alguns casos até vendo a piora do quadro, quer dizer, eu tinha só uma coisa e daqui a pouco eu estou com mais coisas, é natural que você realmente tenha dificuldade de acreditar que você pode se curar algum dia. Às vezes as pessoas até acreditam na cura, mas não na cura delas, né? Ah, eu acredito, porque o fulano tal disse que sim, e disse até que melhorou, às vezes até com o mesmo remédio, mas para mim, ó, não tem jeito. E se você nem acredita que pode se curar, como pensar que pode ter uma garantia de que esse resultado, que é o sonho, vai se sustentar ao longo do tempo, né? Agora, o que a gente pode dizer para vocês, e eu acho que já ficou claro, é que sim, é possível viver sem o transtorno de ansiedade. Aliás, para alguns é sonho e para outros já é uma realidade. As pessoas já estão vivendo. Inclusive, essas pessoas que vivem essa realidade hoje, também, em algum momento, desacreditavam que podia ser curada, que podia ter esse resultado de estar livre do transtorno ansioso. E por mais que a pessoa, às vezes, esteja livre, eu tive nesse final de semana um caso, quando a gente vai se apresentar, como a gente está fazendo aqui agora,
é natural que a gente tenha um processo de ansiedade. É uma excitação, é um friozinho na barriga, é uma coisa diferente. Por quê? Porque é um desafio. É uma coisa que a gente faz toda semana, mas a cada dia de um dia diferente. Ela tem uma novidade. Exatamente. E aí, a pessoa que sofre, né, do transtorno ansioso, ela liga essa ansiedade natural como uma ansiedade problemática. E o fato dela acreditar que essa ansiedade natural é uma ansiedade problemática, ela vai para uma crise de ansiedade. Então, é exatamente isso que a gente está falando. Aquilo que você acredita é aquilo que você vai colher, né? Por quê? Porque acreditar é uma semeadura. Se você está semeando aquilo, é aquilo que você vai colher. Então, para as pessoas que já têm a realidade de serem ansiosas, de não mais serem ansiosas em termos do transtorno, elas vão continuar ansiosas, naturalmente, normalmente, né? E isso não quer dizer que elas vão de novo ter o transtorno. Por quê? Porque o que é natural é o esperado que se sustente. Então, quando a gente está falando de cura, a gente não está propondo que nunca mais você vai ter frio na barriga, nunca mais você vai ficar vermelho diante de uma situação de exposição, nunca mais você vai perder uma noite de sono, não é isso. Mas vai estar circunstanciado, ou seja, é um evento para aquele, exatamente, para aquela questão, né? Não é uma coisa que vem nesse descontrole, tá? E nós pedimos a escala. Vamos lá ver as respostas. A Lu disse que numa escala de 0 a 10, acreditar na cura e no tratamento. A Paty Barbosa, 9. A Lely, 8. A Lucilene, 9. A Solange, 10. A Maria Ceissa, 7. A Paty Barbosa está dizendo que quer muito se curar, que bom, né? A Gabi está dizendo que acha que interfere sim, 10, mas precisamos estar com pensamentos positivos. Ela tem um transtorno de ansiedade, não consegue estar 100% com pensamentos positivos, mas quero muito estar livre de todo esse transtorno. A Geli está dizendo que 9, a Lely está dizendo que tem noites que ela não consegue dormir, a Paty Barbosa também quer muito se curar, né? Quem respondeu aí 7, 8, 9, 10, está corretíssimo, né? A Sandra já está colocando isso aí quando ela falou, fez essa colocação, que sim, né? A maneira como nós vemos o mundo, interagimos com as pessoas, acreditamos, tudo isso interfere nos nossos processos de cura, nos nossos processos de desenvolvimento. E a gente tem uma outra interação já para fazer com vocês, né? Você que está fazendo algum tratamento para ansiedade, porque a gente imagina que muitos de vocês que nos acompanham fazem algum tipo de tratamento, ou com medicamento, ou já estão com terapeutas, com psicólogos, às vezes estão com as duas coisas. Você tem certeza de que o tratamento que você está fazendo está indo lá na raiz do seu problema? E aí a gente colocou 3 opções de respostas, né? Sim, eu tenho certeza. Não, acredito que não está indo na raiz do problema. E não faço a menor ideia. Porque pode acontecer, né, de você estar lá fazendo tratamento, sei lá eu se está indo na raiz do problema ou não. Então a gente está deixando essa interação aí para você, né? Leia a pergunta, coloque a resposta para a gente, que daqui a pouquinho a gente vai ler as respostas de vocês aí também. O que a gente sabe é que acreditar na cura e também manter a ansiedade longe de nós tem muito a ver com a qualidade do tratamento que você faz para a sua ansiedade. Que tipo de tratamento você está usando e o quanto ele está indo na raiz do seu problema. Então, a gente vai falar agora de uma forma bem direta. Se você está em algum tipo de tratamento que atinge apenas os sintomas, né? Aquelas coisas que se manifestam da ansiedade, a parte externa da ansiedade, vamos falar assim. Podemos dizer que a garantia que você tem do transtorno ansioso não voltar é mínima. Por quê? Porque nós estamos trabalhando só na pontinha, pensando naquela metáfora do iceberg, que são aqueles blocos de gelo gigante que tem lá no Polo Sul, no Polo Norte, que às vezes eles se desprendem e ficam boiando, a gente só vê uma partezinha acima da linha d'água, mas eles são enormes para baixo, eles estão escondidos debaixo d'água, né? Tanto que se um navio trombar no iceberg, ele pode até naufragar. Titanic, mesmo, né? A história do Titanic é assim. Quer dizer, pode ser um navio gigante, aí ele vê só aquela pontinha, tromba, só que ali embaixo tem uma coisa enorme. A ansiedade é algo assim. Os sintomas, por mais desconfortáveis que eles sejam, eles são
a ponta de um iceberg, de um grande bloco de gelo, né? O que a gente está vendo é só o que está acima da linha d'água. Tem muita coisa aí para baixo, para dentro, que a gente não está vendo, que são aquilo que a gente chama de raiz da ansiedade. Então, se você está fazendo um tratamento que trata só o sintoma, você pode até estar se sentindo melhor, mas infelizmente a chance disso voltar é muito grande, tá? Então, pode acontecer de no momento que você passar uma ansiedade, uma situação mais difícil, algo mais prolongado, algo que cobre um pouco mais de você, pronto, o quadro sintomático retorne com a mesma intensidade ou às vezes até um pouco pior do que estava sendo antes. E, diferentemente disso, se o tratamento que você está fazendo, ou você fez já, né, tratou a raiz da ansiedade, a causa da ansiedade foi alcançada, então, nesse caso, a garantia de que o transtorno não volte mais, né, que você não volte mais a manifestar os sintomas de um transtorno de ansiedade, é grande, muito grande. Porque se você tratou na raiz, você minou a coisa lá embaixo. Então, a ponta não vai aparecer, porque você trabalhou lá embaixo. E você vai até passar por situações complicadas, porque a vida, eu brinco, eu falo no consultório para os meus clientes, né? A vida não é uma entrega do Oscar, né? Onde alguém desenrola um tapete vermelho de manhã e diz o Oscar vai para fulana. Não, a vida não é assim. A vida é cheia de desafios, coisas acontecem, e quando as coisas acontecerem, você vai estar mais fortalecido para atravessar aquilo. Você vai até poder entrar numa situação de ansiedade daquela natural, mas não manifestar os sintomas do transtorno, que é algo intenso, frequente, que tira o teu sono, como a gente falou no comecinho dessa live. Então, vamos reforçar isso. A garantia ou não garantia de que os seus sintomas vão voltar, né, de que o seu transtorno vai voltar, tem muito a ver com o tratamento que você está fazendo. Até onde ele está indo na sua ansiedade. E, infelizmente, o que a gente vê na maioria das vezes é que você que sofre de ansiedade vai ao médico ou vai no psicólogo e normalmente não tem conhecimento. Você não sabe dizer se o tratamento que você está fazendo realmente está indo lá na raiz da sua ansiedade. Então, de certa maneira, você fica meio à deriva, né? Sem saber exatamente até onde aquilo está indo. E quando os sintomas desaparecem, vem um conforto, porque o sintoma é um tipo de um alerta, é uma campainha que fica soando, te incomodando. Quando os sintomas diminuem, você fala, ufa, tô livre, né? Mas nem sempre. Se você não tratou a raiz, você pode voltar a piorar. E muitas vezes as pessoas acabam achando que o tratamento está indo para a raiz, porque tem melhora do sintoma. Sim. Então, o raciocínio, que é um raciocínio correto, se eu estou melhorando, então eu estou tratando a causa. Por isso que muitas pessoas, nessa expectativa, quando tem retorno do sintoma, ficam muito frustradas e bravas, né? Por quê? Porque, poxa vida, o que aconteceu? O que deu errado? Estava tudo certo. Na verdade, parecia que estava tudo certo, mas não exatamente. E a nossa proposta é essa mesmo, né? É elucidar esse monte de confusão aí. E a gente perguntou para você justamente isso. Você está fazendo algum tratamento para ansiedade? Você tem certeza de que este tratamento, de fato, está indo lá na causa, na raiz do problema? Sim? Não? Não faço a menor ideia do que seja. A Geni disse que não. A Inês Lacerda disse que sim, tem certeza. A Lely, eu não estou fazendo tratamento, pelo menos não ainda. A Maria Ceissa acredita que não. A Paty Barbosa disse, eu passo com o psiquiatra e já passei com o psicólogo, mas não terminou as sessões, então parou no meio do caminho, talvez, né? A Gabi, faço acompanhamento com a psicóloga e já me encaminharam para o psiquiatra, então eu acho que não faço a menor ideia. A Lucilene, ainda não estou me tratando, estou pelo SUS, e essa semana que consegui marcar a consulta, ainda não tive o início do tratamento, mas meio caminho dado, sim, com certeza. A Lely está dizendo que vai marcar, né, uma consulta com a psicóloga. A Lu está dizendo que tem transtorno há 5 anos, começou o tratamento e parou. Atualmente, há mais de 3 anos, não faz tratamento com nada, porque onde mora não consegue psiquiatra e nem psicólogo. Toma uns calmantes quando tem crise, que é quase sempre, e o governo não dá suporte. A Lely, o médico passou calmante para eu tomar quando se sentir ansiosa, mas ela nem tomou ainda, né? Às vezes, algumas pessoas que sofrem de ansiedade têm muito medo de tomar medicação, né? Então, o médico diz, toma isso aqui que você vai se sentir mais calma. E ela pensa, não vou tomar não, né? Pode me fazer mal. E a Solange, depois de 1 ano e meio, retornou ao médico no dia 8, mas está com medo, é o que eu acabei de falar, né? Apavorada de tomar os antidepressivos, já os comprou,
mas está apavorada com os medicamentos. É, aí, né, Sandra? que drama, né? Se eu Exato. tomo, pode ser que eu não fique bem, se também não tomo, eu não fico bem, né? O que fazer? Qual que seria a pílula milagrosa para tudo isso, né? Que seria mais fácil. E pior é isso, né? Será que o remédio trata de fato a causa da ansiedade? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. E a gente sabe realmente que isso realmente fica confuso para vocês, porque ninguém diz, eu estou tratando a causa da ansiedade. Este medicamento que você vai estar tomando vai realmente tratar tudo que diz respeito ao que você está sentindo. Ou não. Olha, esse medicamento só vai tratar aquilo que você sente, batedeira, respiração, sudorese, dores, etc. e tal. Mas, se você quiser algo mais, você tem que ir para um processo para tratar a mais coisa aí que é a raiz do problema. Ninguém fala isso para nós, né? Malemar, a gente sabe os diagnósticos, e esse é um grande problema na nossa área de saúde, infelizmente. E por isso que a gente está aqui, para poder realmente dizer de forma clara como você precisa escolher e o que você precisa saber para estar escolhendo aquele tratamento que vai te levar realmente à solução do problema, a partir da sua raiz, ou seja, te liberar para sempre. Mas normalmente a gente sabe que é assim como vocês estão relatando para nós. A gente vai num lugar e marca uma consulta. Então, às vezes, o que a gente faz é escolher o profissional. A gente já tem que escolher, é um psicólogo ou um psiquiatra que eu tenho que procurar. E, às vezes, também, a gente já vai para um profissional por indicação de alguém que a gente conheça e que diz, olha, aquele psiquiatra é muito bom, ele passou a medicação para mim, olha, tá legal. Ou, aquele psicólogo é muito legal, você não tem noção como eu estou me sentindo bem. Ou, aquele terapeuta, ele fez uma coisa comigo que, olha, eu estou outra. Então, tudo isso a gente vai em busca daquelas informações pequenas que nós temos. E a forma como o psiquiatra, o psicólogo e o terapeuta, que são as três classes profissionais que tratam os transtornos ansiosos, como eles trabalham, determina, de fato, o resultado. Ou seja, o tratamento que um profissional propõe para você vai estar diretamente ligado no resultado de longo prazo que você vai ter. E você nem sabia disso, não é mesmo? É por isso que a gente está colocando também uma interação aí para você, né? Uma pergunta. Na sua opinião, o que esperar de um tratamento para ansiedade? Que a gente está falando algumas coisas aqui, mas você tem expectativas também acerca de um tratamento. A gente colocou a pergunta, a gente esqueceu de falar. O que esperar de um tratamento para ansiedade? É a sua opinião, o que você acha que você tem que esperar? Coloca aí que daqui a pouquinho a gente vai ver as respostas de vocês. E muitas vezes a gente acha que o que a gente espera, aquela pessoa que nós estamos buscando, de qualquer maneira vai dar para nós, né? E muitas vezes, se a gente não obtém esse resultado, a gente não acha que o tratamento que está errado, a gente acha que nós é que temos esse problema. É comigo que a coisa não dá certo. Então, para você entender, a gente vai dar um exemplo. Vamos imaginar, né, que você está com dor de garganta. Qual que é o sintoma disso? É a dor. E para que a dor passe, o que a gente faz? Normalmente toma um analgésico ou, quando muito, um anti-inflamatório. Agora, imagina que você vai no médico, você está com dor, você já tomou analgésico, você vai no médico, ele te examina e vê que a sua garganta realmente tem placas de pus. Daí ele diz assim, olha, isso não é uma simples inflamação, isso tem bactérias aí. Então, a causa da dor de garganta, veja bem o que a gente está falando. O sintoma é a dor de garganta. A causa da dor de garganta são as bactérias que se proliferaram na sua garganta e que fizeram esse processo infeccioso. E para acabar, então, com o processo que as bactérias geraram, não adianta você tomar analgésico e nem anti-inflamatório. Por quê? Porque é preciso matar essas bactérias que são a causa dessa dor. E só um antibiótico é que vai poder fazer isso, matar aqueles bichinhos que ocasionaram a dor. O transtorno ansioso é exatamente assim. Quando a gente trata a dor, a gente trata, ou seja, os sintomas, não mata as bactérias, ou seja, não mata aquilo que causa ansiedade, porque muitas vezes nem os profissionais de saúde sabem exatamente como fazer isso,
como dar um antibiótico para o transtorno ansioso, que vai até a raiz para matar isso. E é por esses motivos, pelo desconhecimento de quantas possibilidades a gente tem de tratar o transtorno ansioso, que a gente, enquanto especialistas, temos esse canal para realmente divulgar para vocês informações, para que você saiba exatamente o que esperar e onde buscar essa ajuda, como no caso da Leli, que quer a cura, né? Por quê? Porque a cura seria exatamente isso, você matar as bactérias lá da garganta, ou seja, você tratar a raiz do problema que causou o sintoma ansioso. Então, quando você sabe o que esperar de verdade, você tem menos risco de se frustrar, você sabe escolher mais adequadamente o tratamento que você deseja e sabe exatamente que garantia que você vai ter a partir daquela escolha, daquele tratamento que você fez. Exatamente. E vamos ver o que as pessoas, né, na opinião delas, o que esperar de um tratamento para ansiedade. A Lely espera a cura. A Lu, passar esses sintomas. Boa noite, Vinícius. A Pati, a cura. O Vinícius poder respirar decentemente. A Maria Ceissa, a cura. Lembrando, né, que isso que vocês chamam de cura, a gente usa essa palavra de uma maneira bem criteriosa, né? Cura é uma palavra muito relacionada a religiões, a milagres, etc. O que a gente está chamando de cura aqui é a remissão dos sintomas, os sintomas desaparecerem, mas não superficialmente, eles desaparecerem porque você trabalhou na raiz da ansiedade. Para nós, essa é a verdadeira cura, não simplesmente desaparecer o sintoma. Uma pessoa que é ansiosa, por exemplo, e toma calmante, que é um remédio para ela se acalmar, ela realmente se acalma. E, por conta disso, fica mais até sonolenta, mais lenta, mais parada, ela desacelera. Mas não necessariamente ela está tratando a causa da ansiedade. Na verdade, não está tratando a causa da ansiedade, que é algo muito mais profundo do que isso. Tá? Só para a gente citar, porque algumas pessoas falaram ali sobre a questão do calmante, né, do ansiolítico, e a gente sabe que isso é... A gente usa uma outra metáfora também, que é a metáfora da árvore, né, que a ansiedade é como uma árvore, o que a gente está vendo dos sintomas, né, o que a gente vê, a aparência da ansiedade, são os sintomas, e os sintomas são como as folhas de uma grande árvore. A raiz está debaixo da terra, a gente não está vendo, mas se a gente quer resolver, a gente tem que ir lá na raiz, tá bom? Bom, a gente tem um pouquinho para cá, aí. Na semana passada, a gente fez uma live, né? Na verdade, a gente vem fazendo uma série de lives falando sobre esse tema, e na semana passada o tema foi: descubra se você tratou a ansiedade como deve ser tratada. E a gente sugeriu, né, que se você quiser mais detalhes a respeito dos tipos de tratamento disponíveis, que a gente está sugerindo isso, que você veja o vídeo da live da semana passada, porque está disponível aí na página. Então, mais tarde, não agora, tá? Você entra lá e assiste a live da semana passada. E a gente tem uma interação para fazer com você exatamente sobre essa live da semana passada. Se você estava com a gente na semana passada assistindo a nossa live com esse tema, descubra se você tratou a ansiedade como deve ser tratada, coloca aí nos comentários, hashtag eu assisti. E se você não assistiu, tudo bem, coloca aí, não assisti porque não estava nem aqui, né? Mas coloca aí para a gente já saber quem acompanhou a gente na live passada. Então, na live passada, nós falamos sobre os vários tipos de tratamentos, os tratamentos que realmente vão na raiz da ansiedade, os que estão disponíveis e os que realmente tratam, né? E a gente vai explicar, então, agora bem rapidamente a questão dos tipos de tratamento, porque é importante a gente falar disso, é determinante para o tema dessa live de hoje. Então, a gente precisa entender algumas questões. A ansiedade se manifesta através dos sintomas, aqueles sintomas que a gente chama de sintomas ansiosos, e isso é no corpo. A emoção básica que está por detrás de tudo isso, por detrás da ansiedade, é o medo. E a ansiedade ela é determinada pelo seu funcionamento mental, a maneira como a sua mente funciona. E a maneira como a sua mente funciona está baseada nas crenças negativas, na sua imaginação negativa, que gera pensamentos negativos. Então, eu tenho uma crença negativa que gera uma série de pensamentos negativos. Por isso que alguém perguntou ali agora há pouco assim, eu queria tratar esses sintomas que vêm do nada. Sim, os sintomas aparentemente surgem do nada, mas a ansiedade não vem do nada. Tem coisa que aconteceu bem lá atrás, que você talvez nem tenha muita consciência disso agora, que desenvolveu esse funcionamento mental ansioso, que desenvolveu uma forma de ver o mundo
negativa, uma imaginação negativa, crenças negativas que geram pensamentos negativos que aumentam o medo, e quando o medo aumenta, os sintomas vêm com mais força, ainda com mais intensidade. Tá? E isso acontece mesmo quando todo esse medo ao qual nós estamos nos referindo é criado na sua mente, é uma ilusão, porque existe o medo real, algo assim, o medo relacionado a um perigo real pode acontecer, e existem medos que a gente imagina. Você pode estar sentada na poltrona da sua casa com medo de algo que você acredita que pode acontecer amanhã, e não está acontecendo naquele momento. Então, a mente cria, a mente dá o pensamento negativo, tudo vai se formando ali dentro e os sintomas aparecem. Então, vamos dar um exemplo disso. Imagine que você tem que fazer uma apresentação de resultados no seu trabalho. Bom, provavelmente, se fosse comigo, seria assim, vai me dar um frio na barriga, ok? Porque é uma apresentação no trabalho, eu posso estar com medo de fazer aquilo, achar que eu não vou dar conta, e de repente vai vir o chefe lá dos Estados Unidos, eu nem falo inglês direito, então o medo começa. Não vou ter um bom desempenho, vou fracassar, vou falhar. Aí, a partir desse medo, eu penso então que isso vai gerar um problema no meu trabalho. O meu chefe não vai gostar da minha apresentação. E aí eu posso acabar até sendo mandado embora. E depois que eu for mandado embora, eu não vou conseguir pagar a prestação da minha casa, do meu carro. E como a economia do país está um horror, não vou conseguir me recolocar logo no trabalho. E aí, quando eu me dou conta, a apresentação, que vai ser, sei lá, daqui a 3, 4 meses, não é amanhã, né? Se fosse amanhã ainda dava para explicar, não, vai ser daqui a um tempão, ela já está me perturbando. Eu já estou sem conseguir dormir, o projeto nem tá, o projeto está em andamento ainda, quer dizer, a apresentação é só depois que o projeto se concretizar, mas eu já estou mal agora, no presente, porque a ansiedade, ela é uma projeção para o futuro e um futuro negativo, onde tudo vai dar errado. Então, é assim que a cabeça de um ansioso funciona. É assim que o transtorno de ansiedade atua em você. E a crença dessa pessoa, que está com todo esse medo de uma apresentação no trabalho, ela pode ser algo do tipo, se tem algo que pode dar errado, vai dar errado. Eu já estou aqui, falta 3, 4 meses para a minha apresentação, mas eu já estou achando que não vai dar nada. Já estou perdendo sono, já estou comendo muito ou perdendo o apetite, que a gente tem falado sobre isso também, algumas pessoas comem mais, outras comem menos, já estou super preocupada, nervosa, estressada, para algo que vai acontecer daqui a 3, 4 meses, eu nem sei como vai ser, né? Pode ter uma mudança na empresa e de repente alguém chegar e falar, não, aquele projeto lá não vai mais rolar, não precisa mais fazer apresentação. E aí você ficou lá, sei lá, uma semana sem dormir por causa daquilo. Tem assim, né, Sandra? Isso mesmo. Bom, nós perguntamos para você, né, se você assistiu a live da semana passada, que a gente explicou com mais detalhes sobre todos esses tratamentos, né? E a gente quer saber se você assistiu. Então, vamos lá ver se alguém assistiu. A Eliana não assistiu, a Lu não assistiu, a Lucilene assistiu. A Lucilene assistiu. A Eliane está falando sobre o medo de morrer. Muito bem. Exatamente. Então, vocês que não assistiram, estão convidados, porque é fundamental você saber se realmente o teu tratamento está indo na direção que você espera que vá, ok? Então, diante dessa situação, né, essa pessoa que está lá, que vai fazer uma apresentação daqui a alguns meses para o trabalho, dos resultados que teve com aquele projeto, está lá se sentindo mal, tem uma crença que se algo tiver que dar errado, vai dar, o que ela pode fazer? Ela pode tomar um calmante, o termo seria um ansiolítico, ou até mesmo um antidepressivo, que normalmente é indicado pelos psiquiatras para se acalmar. Pode, inclusive, fazer terapia, pode se preparar para não pensar nisso, pode usar a respiração, fazer meditação, enfim, para se acalmar. Mas, se essa pessoa, apesar de fazer todos esses movimentos, terapia, usar respiração, meditação, tomar ansiolítico, tomar antidepressivo, se ela não trabalhar essa crença, que está lá embaixo, e às vezes não é fácil descobrir a crença, que tem algo que pode dar errado na minha vida, dá, você pode até passar pela apresentação, né? Você pode até ir lá, conseguir demonstrar os resultados que você teve depois de alguns meses, mas não está garantido que dali a pouco, com qualquer outro tipo de desafio que você tenha, você novamente não vai cair num transtorno de ansiedade, né? Por quê? Porque você está tratando os sintomas. Você está tratando aquilo que você pensa que é a ansiedade.
quando, na verdade, o que a gente está acreditando que é a ansiedade é só uma pequena parte do problema. Daí você vai falar assim, não é pequena, Sandra, porque o que eu sinto, pois é mas o que você sente está na mesma proporção daquilo que você não vê e que está na base. Porque se você tem uma árvore gigantesca, você tem ideia da profundidade das raízes? Do tamanho, né? E você tem ideia que essas raízes, para estarem daquele tamanho tão profundas, começou, ó, lá atrás, né? E que só realmente um processo que vá nesse lugar consegue dar conta de acabar com isso a partir da origem disso, a partir da causa disso. Então, o que a gente está falando? Que meditações, respiração, medicações, terapias focadas na administração dos sintomas, no controle do ambiente, no controle do que eu penso, de fato, são tratamentos que a gente chama sintomáticos. É como analgésico, é como anti-inflamatório. Ele vai, de certa forma, fazer com que aquilo que esteja mais incomodando no meu corpo, de certa forma, se amenize. Por isso que tudo isso que a gente acabou de dizer agora, realmente é eficaz. A pessoa diz, eu melhorei. E às vezes melhora 100%, às vezes melhora 50%, e já é muito significativo, né? Quando a gente está falando que tratar os sintomas não é tratar a causa da raiz, a gente não está minimizando esse tipo de tratamento, pelo contrário, a gente considera fundamental, porque você só estando mais equilibrada é que você consegue realmente buscar a causa. Ninguém consegue buscar a causa quando está totalmente desequilibrado numa crise de ansiedade, ou sem dormir há várias noites, ou engordando loucamente. Então, a gente primeiro precisa se equilibrar, estar um pouco mais no controle, e o fato de não estar mais com sintomas ajuda nesse momento, para daí eu me empoderar e dizer, ok, vamos ver o que está acontecendo de verdade. Exatamente. E as terapias que vão para a raiz são as terapias que estão focadas em mudar o funcionamento mental. É isso que a gente está chamando. Que são as crenças, essa base, por exemplo, se tiver algo que dá errado, vai dar no meu caso, ele não serve só para ansiedade, ele vai moldar toda a base do pensamento negativo. Então, toda vez que eu estiver diante de qualquer coisa que eu tenho que fazer, vai apitar essa coisa aqui. Se tiver alguma chance de dar errado, vai dar. E aí isso já me põe em prontidão, meu Deus. Então, eu tenho que cuidar mais. Então, eu tenho que ver isso. Então, eu tenho o quê? Aí a pessoa começa no tem o quê? Tem o quê? E se? Bom, já está lá no processo ansioso novamente. Então, quando a gente muda a base das crenças, a gente muda absolutamente tudo. Porque ela muda a forma de se ver, ela muda a forma de ver o mundo, e ela encara todos os desafios a partir dessa nova forma de ver e de estar diante das coisas. Então, usando ainda o exemplo da dor de garganta, que a gente começou a usar, vamos supor que você trate tomando um antibiótico, que vai matar as bactérias. Mas aí tem mais um detalhe, né? Eu estou tomando antibiótico, está matando as bactérias, ou seja, eu estou tratando a raiz, estou tratando lá a causa do problema. Mas, se eu não tomar o antibiótico pelo tempo certo, na prescrição correta, o que vai acontecer? Talvez você só mate parte das bactérias. E aí, no transtorno ansioso, acontece a mesma coisa. Se você faz a terapia que trabalha essas crenças, que tem todo esse dinamismo de ir lá na raiz e alterar essa configuração, mas você, de fato, não faz os seus 50%, aquilo que, de fato, você precisa fazer para acontecer isso e sustentar isso ao longo do tempo, é como tomar uma medicação correta, mas não no tempo certo ou na dose certa. Então, qualquer garantia depende do tratamento. E o resultado do tratamento depende 50% da forma de como ele funciona, ou seja, 50% do resultado depende desse tratamento, que vai trabalhar as causas da sua ansiedade, e 50% depende de você colocar isso para dentro de você e para fora no seu dia a dia. Ou seja, qualquer tratamento depende não só da pessoa que vai te tratar, não só das ferramentas que ela vai te dar, mas depende de você também acionar isso na sua vida, ou seja, você realmente fazer disso uma nova etapa, uma nova forma
de estar na sua vida. Porque senão, é o que a gente sempre diz, né, Inês? Pílula mágica, aquilo que você toma sem fazer esforço nenhum e resolve a sua vida, não existe. Porque até quando você é bebezinho e você está com sua barriga vazia, você precisa fazer o esforço da mamada para realmente receber esse leite. O tratamento é a mesma coisa. Está lá um seio farto, totalmente disponível, com a melhor qualidade de alimento para você. Mas você tem que ter a pegada, você tem que sugar, e tem que sugar pelo tempo necessário para, de fato, aquilo ser o alimento na medida certa que você precisa. A pílula mágica todos nós queríamos, né? Mas ela não existe. Sentimos muito, mas ela não existe. Mesmo quando é medicamento, não é mágico. Não é. Ele vai ajudar, né? Como a Sandra falou, importantíssimo. Muitas pessoas precisam da medicação e está tudo certo. Mas precisa saber que para ir mais fundo, tem que ir mais fundo. Senão você não alcança a raiz. E se você não alcança a raiz, a chance de você ficar tendo que tomar remédio pro resto da sua vida é enorme também, né? Porque você usa o remédio para diminuir o sintoma, mas não trata a causa, tem que ficar tomando remédio sempre, né? Muito bem. Tem mais coisas para a gente ler aí? Algumas pessoas falando, né, das suas histórias. A gente ainda está na questão da pergunta, a gente não fez mais nenhuma, né? Sim. Só a última foi da live. Sim. Bastante, eu sou assim, sofro muito por antecedência. A Lucilene, acho que ela está comentando sobre o que a gente estava falando. A Eliana está falando que começou há 20 anos a ansiedade dela, né, 20 anos atrás. A Lu, quando eu ia na psicóloga, ela se sentia bem melhor, né? A Solange está falando um pouco também da história dela. Como eu sinto muita tristeza, medo, pânico, a ponto de nem ir ao médico e na terapia. Consegui ir ao médico e agora deve então tomar as medicações como um recomeço de tratamento e assim voltando às terapias e outros. Com certeza, uma boa ideia, né, Solange? Foi ao médico, já tem o diagnóstico, tem o medicamento, vamos lá. Bom, a gente quer fazer um convite para você, a gente já está quase terminando a live de hoje, está quase dando nosso tempo, né, Sandra? Sim. A gente tem um convite para você no dia 19 de setembro, que é a quinta-feira da semana que vem, não esta quinta próxima, às 21 horas, nós vamos fazer uma aula online, ao vivo, gratuita, no nosso canal do YouTube. De vez em quando a gente faz uma live por lá. O tema vai ser Descubra como eliminar o sofrimento de anos com ansiedade em apenas 21 dias. E para você assistir essa nossa aula, como é lá no nosso canal do YouTube, você precisa se inscrever. Então, a gente vai deixar o link aqui para você fazer a inscrição. Assim que terminar a live, entra lá, clica, deixa os seus dados. Por que você precisa fazer inscrição? Porque o canal lá no YouTube, ele tem uma restrição de quantidade de pessoas, e também para você ser notificado, porque a gente esquece, né? Antigamente você, sei lá, tinha que mandar uma carta que demorava uma década para chegar, e quando ela chegava era uma coisa tão genuína que você não esquecia nada. Agora, com essa velocidade de informação, do jeito que as coisas são rápidas, falou hoje, amanhã a gente esqueceu. Então, o que a gente faz? A gente cria esse sistema onde você se inscreve e aí você deixa o seu e-mail com a gente e a gente vai mandando para você a notificação. Até na hora que a live está começando, você vai receber um e-mail falando assim, estamos ao vivo, está começando, para você lembrar de estar com a gente e participar dessa aula online que é super dinâmica. A gente vai trazer um assunto bem bacana para você com esse tema. Descubra como eliminar o sofrimento de anos com ansiedade em apenas 21 dias. Tá curiosa, tá curioso? Se inscreve aí e a gente se encontra na quinta-feira que vem nesse nosso canal do YouTube, no dia 19 de setembro, 21 horas. A Sandra está colocando o link aí para você fazer a inscrição, é só clicar em cima do link, vai abrir um formulário, você coloca lá o seu nome, seu e-mail, lembra depois de ir lá na sua caixa de e-mails e confirmar, porque a gente faz o que a gente chama de dupla confirmação para evitar que o que a gente manda para você vai para o spam. A gente não faz spam, a gente não quer fazer spam, a gente só quer que você venha para a nossa aula depois que você confirmar. Então, eu quero realmente estar com a Sandra e com a Inês, então precisa confirmar. Abre lá o seu e-mail, vai estar lá o nosso nome, Inês e Sandra, abre o e-mail, lá dentro tem um link escrito confirmar a minha inscrição. Você clica ali, aí pronto, você está realmente confirmado com a gente, né, Sandra? E diferentemente do Face, que às vezes você pode estar passeando no Face, de repente você vê que nós estamos lá ao vivo, e você entra e pega o bonde andando. No caso dessa aula que a gente vai dar, como o tema é aula, a gente faz num ambiente que a gente chama fechado.
Então, sim. só com o link, que inclusive vai pela sua caixa de e-mail, é que você vai conseguir ter acesso ao endereço em que aquela aula está rodando. Então, mesmo que você entre no nosso canal do YouTube, você não vai conseguir assistir a aula se você não tiver link. Por isso que a gente pede o seu e-mail na sua inscrição, porque é através do seu e-mail, já na semana que vem, que a gente vai mandar um link, que é esse link como se fosse a sua passagem para você ir para essa aula. Para assistir a aula com a gente. Exatamente. É totalmente gratuita, mas sem o link você não entra. Exatamente. Tá? E a gente vai estar passando todas essas informações através do seu e-mail. Exatamente. A gente vai responder as perguntas que mandaram para a gente aqui. Vocês escrevem aí, tem uma pessoa que manda para a gente aqui no meu celular e a gente já vai ler. Enquanto isso, responde para a gente o que você aprendeu que vai te ajudar no transtorno ansioso. Fica aí com a gente que a gente vai responder as suas perguntas agora, as perguntas que chegaram para a gente. Muito bem, a Lely Silva perguntou, ansiedade dá dor de barriga? E ela também fez uma outra pergunta, ansiedade causa azia? Então, a dor de barriga está mais voltada para a questão do intestino e a azia seria algo mais do estômago, né? Você quer responder? Quer que eu respondo? Você está pondo já fixando os nossos... Ainda não. Eu respondo. Vamos lá. Eu estou atenta a outra coisa aqui. Sem problemas. Vamos lá. Então, ansiedade da dor de barriga, ansiedade causa azia. Bom, a gente sabe, né, por experiência, por conhecer os relatos, qualquer lugar que você for fazer uma pesquisa, sim, dor de barriga, às vezes com diarreia, às vezes sem, aquele friozinho na barriga, a azia também, que é tipo de uma irritação, uma coisa no estômago, uma queimação no estômago, são sintomas presentes num quadro de ansiedade. A gente sempre pede para que você que nos ouve, que nos acompanha nas nossas lives, não use isso que a gente está falando como um diagnóstico. Ah, eu tenho dor de barriga, então eu tenho ansiedade. Não, porque a dor de barriga ela pode ter outros motivos, inúmeros outros motivos. Então, se você é uma pessoa ansiosa, ter dor de barriga e azia pode fazer parte do seu quadro de sintomas. Mas se isso é uma coisa que persiste, existe uma coisa chamada de síndrome do colo irritável, que tem muito a ver com os quadros ansiosos também. A pessoa, além de ter dor de barriga, tem diarreia, o intestino solta várias vezes. Às vezes a pessoa diz, por qualquer motivo meu intestino está soltando, na verdade está relacionado com a ansiedade, mas isso precisa de diagnóstico, precisa de uma consulta com o seu médico, tá bom? Então a gente diz que sim, pode fazer parte do quadro de sintomas, mas isso tem um caráter apenas informativo, não use isso como um diagnóstico. Se você tem isso sempre, se te incomoda, vá ao médico, pergunte para ele, faça os exames que ele te pedir, porque se for da ansiedade, na medida em que você trata a sua ansiedade, isso tende a se equilibrar. Se tiver alguma outra coisa, alguma intolerância, ou à lactose, ou ao glúten, ou algum outro tipo de alergia, você também pode ter dor de barriga. Você pode ter queimação no estômago por conta de uma gastrite, e pode até ter sido derivada de uma ansiedade. Mas, enfim, é importante consultar o médico e, de preferência, o especialista, que é o gastro, que cuida dessa parte de abdômen em geral, né? Estômago, intestino e tudo mais. Né? E até é o que a gente fala, às vezes o quadro da ansiedade vai evoluindo e ele realmente vai surgindo outras complicações. Então, essa dorzinha no estômago, que é algo que realmente às vezes é comum, acaba ficando um refluxo. E aí você tem que tratar o transtorno ansioso e esse refluxo. Embora seja a mesma raiz que está ligado a esse funcionamento mental, mas a gente já não está mais com um transtorno só, a gente está com uma outra patologia associada. Assim como a gente diz que é muito comum também, depois de vários tempos, de várias tentativas infrutíferas, né, de realmente melhorar com o transtorno de ansiedade, acabar também num transtorno depressivo. Então tem que olhar, tem que ficar atento, tem que ir atrás. Algumas coisas a gente não se dá conta, mas na hora em que a gente tem a informação, né, quando a gente não tem informação, não tem, mas na hora que tem informação, você precisa fazer um movimento. E às vezes o primeiro movimento é isso, é ir buscar um médico, buscar ajuda, para ter o seu quadro mais na sua mão, você saber exatamente o que você tem, o que você precisa fazer. Sem saber o que você tem, não tem nem como você procurar um caminho para se curar, para ficar bem. Uma pessoa que está no grupo, o grupo Ansiedade e Síndrome do Pânico, fez uma pergunta para nós também. Por que sinto aperto nas costas e no meio do peito? É a Paula, da cidade de Mauá, em São Paulo. Por que ela sente aperto nas costas e no meio do peito?
Eu não sei o que que você está chamando de aperto nas costas, tá? Mas uma das coisas muito comum que acontece quando a gente está num transtorno ansioso é o nosso ritmo respiratório ficar descompensado, né? A gente acaba respirando muito rapidamente. E a gente usa mais os músculos intercostais, porque a respiração ela fica curta. A gente tem 3 partes do nosso pulmão. E quando a gente está ansioso, a gente respira muito aqui. A gente não respira fundo. Por quê? Porque é uma respiração rápida, é uma respiração de quem está correndo lá ou brigando, é uma respiração que precisa de muito oxigênio. E aí, essa respiração usa muito essa musculatura. Então, por isso que normalmente a gente fadiga nessa musculatura, a gente fica com dor. É como se você tivesse uma dor de uma falta de ar que você fez muito esforço para estar conseguindo respirar. Isso é a dor nas costas. Geralmente, essa respiração curta, por longo tempo, gera essa fadiga nessa musculatura. O aperto no peito é outro grande sintoma da ansiedade. É muito comum 3 sintomas básicos: coração disparar, a respiração ficar ofegante e rápida e aquele aperto, que muita gente diz, parece que tem um nó aqui, parece que tem um buraco aqui, parece que é uma angústia, é uma dor funda, que parece que não é só emocional, é realmente sentida como se tivesse um buraco aqui, não é? É um dos sintomas da ansiedade. Agora, por que isso? O sintoma do aperto, eu não sei te dizer, você sabe? Eu não sei, parte dele é gerado talvez por tensão, né? Ansiosos são tensos e prendem toda essa musculatura, né? E a gente sabe isso, não sei mais coisas também. O que gera cada sintoma é difícil da gente saber, porque tem toda uma interação até química no nosso corpo acontecendo quando a gente está num momento de crise de ansiedade. Tem toda uma química do corpo alterada. Eu li de alguém ali que a pressão sobe, né? A pessoa, às vezes, já tem um quadro de hipertensão, mas algumas pessoas não têm um quadro, um diagnóstico de hipertensão. E nos momentos de ansiedade, a pressão tende a subir. Então, é uma alteração da química de uma forma geral do corpo e gera uma série de sintomas e desconfortos. Alguns sintomas são bem conhecidos, como a Sandra falou, tem sintomas que a gente, quando pesquisa que a gente lê lá, nossa, nem sabia que dava isso também. Mas tremores nas mãos, mãos geladas, pés gelados, tremedeira no corpo todo, aquela sensação, eu já vi pessoas falarem assim, a sensação que eu tenho é que toda a minha carne está tremendo, né, todo por dentro estou tremendo, é um sintoma de ansiedade, quando a ansiedade está muito alta. Contração no estômago, a sensação que o estômago está fechado, algumas pessoas não conseguem comer nada quando estão muito ansiosas. Ah, tem uma apresentação de trabalho, uma prova na escola, não consegue comer nada, fica tudo fechado. Então, aliás, a live de sexta-feira do Chega de Dúvidas é isso disso mesmo, né? Falamos disso. Exatamente. Eu vou aproveitar que eu estou vendo aqui a Lucilene e a Denise estão questionando sobre a questão do link dessa aula que nós falamos, né? Então, é assim, você vai entrar, você vai colocar seu nome, seu e-mail e o seu telefone, tá? E aí, você, depois de digitar tudo isso, vai aparecer uma página que vai te dizer, ó, você ainda não acabou, a sua vaga ainda não está garantida. Aí você sai e vai lá para o seu e-mail. No seu e-mail você vai achar o nosso e-mail. Inês e Sandra, chega de meio de ansiedade. Aí ele vai estar você entra dentro do e-mail e vai estar escrito, confirme sua vaga aqui. Você vai clicar ali e vai aparecer uma outra página dizendo, muito obrigada, agora você está realmente inscrita na aula. Na semana que vem, dias antes de ter a aula, possivelmente na terça ou na segunda já, a gente vai passar um e-mail para você dizendo, ó, aqui está o link. Esse link para a aula do dia 19 ainda não está nesse e-mail que você acabou de receber, tá? Vai só chegar, exatamente, vai só chegar daqui a pouco, tá? Porque senão fica com muito e-mail na sua caixa e não é isso que a gente quer. Não é essa a ideia. Absolutamente. Entenderam? Se vocês estão nos ouvindo, por favor, dê um ok, tá? Conforme a gente vai respondendo para vocês e esclarecendo as dúvidas. A Lucilene está dizendo também que a técnica de respiração tem ajudado ela muito. Que legal. Eu ia pegar esse gancho. Para vocês que estão falando dos sintomas ansiosos, e a gente disse isso, né, que medicação, meditação, respiração, elas tratam o sintoma ansioso, ela, de fato, a técnica de respiração é uma técnica poderosíssima.
Todas as lives eu falo, ela é mais potente que um ansiolítico. Mas você precisa realmente fazer como a Lucilene tem feito. Ou seja, está usando diariamente. Lembra do que a gente falou? Não basta o tratamento ser eficaz, você também tem que fazer a sua parte. Parte da sua parte é ótima. Parte das coisas que você tem que fazer quando você quer tratar uma ansiedade sem medicação, né? Isso eu digo para você, Solange, que está com esse drama de medico ou não medico, é de fato você treinar a respiração. Como que eu treino respiração? 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite. Tem mais 10 minutos livre no seu dia? Põe isso no meio do dia. Respira. Por quê? Porque você vai já condicionando o seu corpo para o tipo de respiração correta. Aí, no momento de crise, ou no momento que você percebe que a crise vai chegar, você já aciona a respiração. Pode usar ela no meio da crise? Pode, e é extremamente eficaz, tá? Por falar em Solange, ela perguntou, né? Como eu sinto muita tristeza, medo, pânico, a ponto de nem ir ao médico e na terapia. Consegui ir ao médico agora. Devo então tomar as medicações? Como um recomeço de tratamento e assim voltando às terapias e outros tratamentos. Bom, se você quer a nossa opinião, é uma simples opinião, sim, claro, você foi ao médico, você está completamente travada, está se isolando, a gente lê algumas vezes seus comentários, as mensagens, você foi ao médico. Tudo que você precisa é se encorajar e começar a tomar a medicação. Por quê? Você vai ver a diminuição dos sintomas, porque os remédios fazem isso. Ah, mas pode ter efeitos colaterais, eu posso sentir outras coisas. Volta lá no médico, conversa com ele, até ajustar a dose e ficar tudo bonitinho. Conforme você vê os seus sintomas diminuindo, você vai se sentindo mais pronta, mais preparada para sair mais de casa, para ir à terapia, para fazer as próximas coisas, não, Sandra? E a gente tem, Solange, no nosso canal do YouTube, aqui no Facebook, uma série de vídeos, inclusive porque o tema da medicação é muito importante. Nós fizemos lives sobre isso. Sim. E tem vídeos específicos falando sobre o tratamento da alopatia, que é esse que possivelmente você foi, que é o antidepressivo e ansiolítico, falando sobre homeopatia e sobre fitoterapia. Então, se você tem mitos, acredita que esses medicamentos podem fazer mais mal do que bem para você, você não precisa tomar. Tem outros tipos de medicações que são consideradas mais naturais, com menos efeitos colaterais, que também têm uma eficácia comprovada, que são os fitoterápicos e os homeopáticos. Não, mas isso também eu não quero. Bom, tem toda uma medicina alternativa, inclusive que está dentro do SUS. Então, a gente também pode recorrer. Tem técnica de acupuntura, tem aromaterapia, tem cromoterapia, bem lembrado, tem os florais. Uhum. Então, tudo isso é uma gama de outras possibilidades para você recorrer. Ah, mas eu não consigo sair de casa. Então, se propõe a isso em primeiro lugar, a você controlar o seu processo para você começar a ter mais autonomia e aí sim buscar de fato aquilo que tem mais a ver com você, aquilo que você acredita. Mas primeiro, vai lá, entra na nossa página, escuta os nossos vídeos, que a gente desmistifica muita coisa, como eu falei para você. Nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade, então aquilo que a gente fala para você, você pode confiar, porque de fato são bases científicas. É difícil quando a gente pega um grupo que tem pessoas que são leigas e que dizem, eu não toma, não toma não, porque isso vicia, ó, eu conheço o tal fulano que agora não consegue mais se livrar do calmante. Então, tudo isso não é que o calmante vicia, mas muito possivelmente é um tratamento errado, que a pessoa acabou só tomando o ansiolítico, só tomando o calmante e não tomou um antidepressivo. Então, tudo isso precisa ser muito bem orquestrado. E quem faz essa orquestra funcionar da forma perfeita é o médico. Nem eu, como psicóloga, nem a Inês, como terapeuta, nós podemos prescrever. A gente entende tudo de medicação, mas a gente não pode fazer receita. Aqui no Brasil, a única pessoa que pode receitar esses remédios chamados tarja preta são os médicos psiquiatras, tá? Os outros médicos também podem? Também podem, mas o especialista para tratar transtorno ansioso é o psiquiatra, tá? Então, se você for no psiquiatra, se de certa forma você sentiu segurança naquilo que ele passou, se permita experimentar. Se dê essa oportunidade, né? Como a Inês disse,
Às vezes é uma tentativa e erro, não é o primeiro medicamento que vai funcionar, mas ele pode já te trazer um alívio, e esse alívio pode ser que seja suficiente para você já começar a ter mais mobilidade, né? Começar a criar mais autonomia, tá? Então, isso é o que a gente pode te sugerir, né? Se você tiver qualquer outra dúvida, coloca para a gente inbox, não tem problema, né? Nós estamos aqui realmente para ajudar, esclarecendo e, de fato, dando maior leveza, porque a gente sabe que isso já é muito pesado, tá? Exatamente. Bom, é isso. Nós vamos encerrando, respondemos as perguntas, já passamos aí uns minutinhos do nosso tempo. A Sandra, já fixou, Sandra? Não. A gente vai fixar aí nos comentários para vocês os links para as nossas técnicas, para tudo que a gente oferece, os nossos serviços gratuitos, e também o e-book, a técnica para você dormir bem, o link para o canal do YouTube. Então, entra lá no nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal para você ser notificado quando a gente coloca vídeos lá. Vai lá para o Instagram, você que tem Instagram, coloca lá também, segue a gente no Instagram, porque a gente coloca algumas postagens lá no Instagram, diferentes das que estão na página. Logo, logo a gente tem novidade no Instagram também, né, Sandra? Então, corre lá. Isso, se conecta com a gente. Quanto mais conectado você ficar, mais chance você tem de encontrar o caminho da sua cura. Ok? E nós vamos ficando por aqui, desejando para você uma ótima noite, deixando um convite para você assistir a nossa live da sexta-feira às 17 horas, o nosso Chega de Dúvidas sobre Ansiedade. O tema da live de sexta-feira é dificuldade de respirar. É a ansiedade? Dificuldade de respirar da ansiedade? Esse é o tema, tá bom? Na sexta-feira. Tem a ver com o que vocês perguntaram ainda, né? Exatamente. A gente solta o convite amanhã também, aí você vai ver o que a gente vai estar falando na sexta. A gente conta com todos vocês, convide as pessoas, os amigos, deixa o seu joinha pra gente agora, o seu coraçãozinho, porque nós estamos de partida! Fique com Deus, ótima semana para você e a gente se vê na sexta. Sim, e você segue então, assim como nós, o nosso sempre lema que funciona para tudo. Foca no que funciona. Beijo, até mais. Tchau.